Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like, vai estar ajudando muito a gente nesse início de canal. E sem enrolações, antes disso, nós estamos no ar sem filtro, todos os preços a eles. E agora sim, sem enrolações, vamos ao vídeo. Do G7, o presidente defendeu por lá publicamente a extinção do G7, o grupo do qual o Brasil nem faz parte e que reúne algumas das maiores potências globais. Segundo o petista, o grupo das 7 democracias mais ricas do planeta deveria ser substituído pelo G20 nas discussões de temas globais. Eu acho que o G7, no fundo, depois do G20, não há nem necessidade de existir o G7. O G20 é mais representante. Agora, é uma questão cultural. Existe desde 1975, desde a crise do petróleo. Sabe, são os primos ricos que se reúnem, eles não querem parar de se reunir. Mas eles estão no G20 e no G20 eu acho que tem mais importância, tem mais densidade humana, tem mais densidade econômica. De qualquer forma, eu sou convidado desde que eu fui eleito em 2003, eu participo para não dizer que eu recuso a festa dos ricos. Essa é a 9ª vez que Lula comparece ao que chamou de Festa dos Ricos. Esta seria também a primeira vez que o presidente brasileiro ficaria frente a frente com o presidente americano Donald Trump, mas o encontro foi frustrado com a repentina partida do republicano de volta a Washington na noite de ontem. Trump justificou o antecipado retorno pela escalada de tensão no Oriente Médio, que inclusive foi alvo de comentários de Lula. Olha, qualquer conflito me preocupa. Eu sou um homem que nasci para a paz. Então, no momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê o dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente. E é isso que eu quero falar um pouco aí amanhã. Pois é. E durante o registro da tradicional foto do G7, Lula levou uma bronca dos outros líderes por simplesmente não estar prestando atenção. A gente tem aí a imagem para você acompanhar agora. Ele está ali se posicionando junto dos outros líderes para aquela foto tradicional, a foto oficial. E ao que tudo indica, começa a conversar ignorando solenemente. Ele começa a conversar com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. E aí, ó, você ouviu aí ao fundo o presidente francês Emmanuel Macron chamando a atenção do Lula. Lula, olha para frente! E ele ainda fez aquele gesto ali que destoa completamente do momento, fazendo um hang loose. Conhece, Piotr? Você já fez? Tem dependência travando a sua formatura? Com as disciplinas isoladas do centro... Quando aquela posição incômoda de ter que ter o Lula ali do um lado e ele tentando conversar com quem estava mais ao lado ali. Mas, enfim, vamos deixar isso para um outro ponto. Pela métrica do Lula, então você não tem que gastar. Estava falando com a Giorgia Meloni. Quem estava ao lado da Giorgia Meloni ali? A Giorgia Meloni só ficou naquela posição incômoda de ter que ter o Lula ali do um lado e ele tentando conversar com quem estava mais ao lado ali. Mas, enfim, vamos deixar isso para um outro ponto. Pela métrica do Lula, então você não tem que gastar nada em conflito. Pela métrica do Lula, os aliados não deveriam ter feito, por exemplo, todo o esforço para combater o nazismo. Se você tem alguém provocando uma guerra, alguém que é uma ameaça à paz no planeta, alguém que é uma ameaça ao modo de vida ocidental, que permite que mulheres vão à escola, que permite que mulheres possam trabalhar, que permite, por exemplo, que pessoas homossexuais vivam no meio da sociedade, que não é o caso dos ayatolás, não é o caso do Irã. Você vai fazer o quê? Então não vamos gastar em conflitos, porque precisamos acabar com a miséria do mundo. A miséria seria aumentada se esses regimes tivessem ainda mais poder. Esse é o ponto. A métrica do Lula é completamente fora de padrão. Ele não entende do que ele está falando. O Brasil não é um anão diplomático, o Lula é um anão diplomático. O Brasil é um país que hoje é, sim, uma potência alimentar e é chamado para participar desses eventos, e não é só o Lula que é chamado, tá? Todos os presidentes brasileiros têm sido chamados. Ou seja, o Brasil é, sim, uma potência alimentar e que o mundo tem muita atenção.
Tanto é que os americanos agora estão vendo o que acontece na democracia brasileira, porque não podem perder o Brasil como perderam a Venezuela, que era muito menos, mas sim uma fonte de petróleo segura para os Estados Unidos aqui no Mar do Caribe. Né? Na América do Sul e no Mar do Caribe, muito fácil, diferentemente de conseguir petróleo no Oriente Médio, com tudo que acontece lá. Veja o conflito atual. Era um petróleo muito mais barato. Os americanos não entenderam o que aconteceu na Venezuela na administração Clinton. Agora sim, a administração Trump está preocupada com, digamos, perder o Brasil para, né, não ter mais a democracia que permita com que os brasileiros continuem prosperando. O Brasil é extremamente importante. Lula é isso aí que a gente está vendo. Lula, olha para frente. Imagina só. E outra, você vê depois na saída, ele não sai conversando com ninguém, porque o Lula não conversa em outra língua que não seja o idioma que ele fala, e sabe-se lá, às vezes, que idioma que ele fala, que é um português, digamos, bem arcaico. Mas esse é outro ponto também. A questão é que ele chama de festa dos ricos, é uma outra narrativa. Mas que festa dos ricos? São, sim, ricos porque são desenvolvidos, mais desenvolvidos que os outros. E a hora que o mundo precisa, por exemplo, de recursos diante de calamidades, a quem se recorre? Aos ricos, aos países que são mais desenvolvidos e que têm recursos para ajudar, por exemplo, nações que passam por catástrofes. De novo, essa narrativa, essa fiada. Enfim, eu só preciso dizer, e claro que todos esses líderes aí sabem, tem o outro ponto também. A questão é que ele chama de festa dos ricos, é uma outra narrativa. Mas que festa dos ricos? São, sim, ricos porque são desenvolvidos, mais desenvolvidos que os outros. E a hora que o mundo precisa, por exemplo, de recursos diante de calamidades, a quem se recorre? Aos ricos, aos países que são mais desenvolvidos e que têm recursos para ajudar, por exemplo, nações que passam por catástrofes. De novo essa narrativa, de novo essa conversa fiada. Enfim, eu só preciso dizer, e claro que todos esses líderes aí sabem, tem o Brasil e tem o Lula. São coisas muito diferentes. A gente tem um recorte agora da imagem desse momento em que o Lula é chamado a atenção ali. Ó, esse é o momento quando ele faz esse gesto que destoa totalmente do ambiente do clima. Ele faz o chamado hang loose. É fim de festa mesmo, né, Silvio Navarro? Olha, eu acompanhava os comentários de vocês aí, Daniel, e a imagem, olhei mais uma vez para ver se de fato era isso que ele tinha feito mesmo. É extremamente inconveniente e isso é um vexame para a diplomacia brasileira, porque numa hora dessas, ele está representando o Brasil, ele está representando milhões de brasileiros. Então é muito ruim tudo isso. Eu imagino que o próximo presidente da República vai ter um trabalho de reparo a fazer na imagem brasileira no exterior, porque o Lula é muito inconveniente. O Piotr falou, ele não estava falando com a Meloni ali, é claro que não, ninguém entende o que ele fala, ele mal fala português. Imagine como ele se comunicou ali. É claro que não, levou um pito, evidentemente, e ainda reclamou da festa, que foi convidado e não precisaria ter sido convidado. Então, é mais ou menos assim, vamos resumir, né? Um sujeito é convidado para uma festa, ele vai à festa, ele não é o figurante, e ainda assim ele fala, essa festa aqui não precisava ter acontecido, essa festa é ruim, mas eu venho, sabe Deus por quê? O Lula acha que ele tem uma estatura dentro do cenário geopolítico mundial que não tem. Ele é um anão, ele é um pigmeu diplomático. Ninguém dá bola para o Brasil. Você acha que o Zelensky, que o Putin não deram risada quando viram a imagem traduzida dele falando eu vou resolver essa guerra em curso no leste europeu, uma guerra de desgaste que dura até hoje, numa conversa de boteco bebendo cerveja? É claro que não. Ou quando ele fala o que fala e Israel declara que ele é persona non grata pela primeira vez na história. Nós temos um presidente tratado desta forma no mundo. O que Donald Trump fala sobre o governo brasileiro. Portanto, é um vexame. Eu resumiria assim, isso é algo a ser apagado em algum momento da história, ou talvez até vale a pena lembrar do exército, dos pasdaranos, guardiões da revolução, né, dos ayatollahs, ou seja, está eliminando fisicamente somente os responsáveis
desse programa nuclear ilegal, tentando limitar ao máximo as vítimas civis, que infelizmente às vezes acontecem, o Irã está respondendo bombardeando de forma indiscriminada uma cidade como Tel Aviv, que é a maior cidade de Israel, se importando zero do número de vítimas civis que esses mísseis estão provocando. Ou seja, enquanto Israel está tentando limitar ao máximo as vítimas, né, que não fazem parte da estrutura militar iraniana, o Irã está se comportando como um Estado terrorista, atacando uma cidade sem nenhum tipo de alerta, sem nenhum tipo de precisão nos seus ataques, bombardeando exatamente como faziam os nazistas na Segunda Guerra Mundial com Varsóvia, devastando a cidade, matando o maior número possível de pessoas para espalhar o terror. Só isso é um crime de guerra, isso é proibido pelas convenções de Genebra, isso deveria provocar uma imediata atuação do Tribunal Penal Internacional se essa corte, infelizmente, já não tivesse passado de uma corte política e não uma corte jurídica defendendo o Estatuto de Roma. Uma vergonha o que a ONU e a Corte Penal Internacional estão fazendo no caso desse bombardeio contra civis que o Irã está levando adiante. E nós vimos há pouco que o Domo de Ferro está funcionando, está agindo, afinal de contas nós vimos aí pelas imagens que você acompanha conosco que várias interceptações puderam ser vistas justamente em Tel Aviv e lembrando que a Oeste está cobrindo e trazendo todas essas informações para você ao longo da nossa programação. Daniel, o Caute já deixou claro, mas é importante enfatizar. O Irã ataca a população civil, isso é crime contra a humanidade. As convenções são muito claras. Não dá para colocar uma falsa equivalência, porque Israel está atacando alvos militares. E você atacar alvos militares não é crime de guerra. Isso é muito claro. Soldados são soldados e sabem o que é uma guerra. Aí é alvo civil, indiscriminado. E como o Caute fez menção, é importante, porque vai aparecer alguém, como já tem aparecido, de novo, dizendo, vamos fazer uma falsa equivalência aqui. Fazendo uma equivalência que, na verdade, é falsa. Né? Mas Israel também está atacando o Irã. Não. Israel está medindo os ataques em alvos militares. O Irã responde com ataques bombardeios contra a população civil. Até porque não tem tecnologia para mais nada, então não deveria fazer. Isso é crime contra a humanidade. Essa falsa equivalência de Irã e Israel não vale. Como o Lula, por exemplo, que diz que tem que acabar o G7, porque no G20 ele vai propor o quê? Que a Rússia invasora e a Ucrânia invadida tem também equivalência, como ele já fez por diversas vezes? E essa seria a contribuição do Lula? É outro que faz falsa equivalência em relação a esse conflito nesse momento também. Com certeza a gente vai ver daqui a pouquinho, como a gente viu no ano passado, manifestações na Paulista pró-Hamas. Daqui a pouco veremos manifestações na Paulista pró-Irã, né? Mostrando como a esquerda no Brasil tem essa tara inexplicável pelo islamismo radical, né? Que é completamente incompreensível, mas que infelizmente só no Brasil acontece. Muito bem, a gente acompanhou e acompanha aí pelas imagens o Domo de Ferro agindo nesse momento no céu de Tel Aviv para conter os mísseis lançados pelo Irã no início dessa noite de terça-feira. Agora são 7h34, a gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, eu peço a você que mande o seu vídeo para a gente. Fala pessoal, vou estar vendo para vocês uma notícia aqui surpreendente. Primeiro vamos ver um site aqui. Conexão política surpreendente de Zambelli. Tá que o Estado esclarece falas da imprensa e diz repudiar censura nas redes sociais não cabe ao Supremo Legislativo. A conexão política parlamentar alegou que o Congresso leva em um único responsável por definir regras sobre liberdade de expressão e plataformas digitais. Coronel Tadeu, surpreendente da deputada Carla Zambelli, procurou o Conexão Política para esclarecer falas suas que, segundo ele, foram divulgadas de forma inconvocada por parte da imprensa, como mostrou Conexão Veículo com Metrópolis e Folha de São Paulo, colocando entre aspas declarações dele em defesa da regulação de redes sociais, suspendendo que Zambelli Judiciário formal quanto discurso, uma vez que o legislativo não estava assumindo o tema. Pouco depois, com exclusividade, o Conexão Política pautou a informação de que uma parte expressiva do PL ficou
indignada com o que havia sido vinculado à imprensa a respeito dessas falas atribuídas a Tadeu. Alguns parlamentares da legenda, inclusive, disseram aos nossos veículos que a advertência sobre sua questão renderia certamente um acionamento oficial do partido, uma vez que ele estaria contrariando diretamente o posicionamento oficial da sigla. Augusto Heleno nega envolvimento em suposta ação golpista e diz que declaração foram tiradas de contexto, como mostrou também conexão política dessa atualização de seu estatuto em dezembro de 2022. O PL considerou seu perfil como um partido conservador, defensor da liberdade de expressão, da neutralidade das plataformas digitais e criticou ao ativismo judicial. O novo texto ideológico da legenda se posiciona categoricamente contra qualquer tipo de regulação que possa ser interpretado como censura ou controle estatal da informação. Na prática, a defesa de Tadeu por uma atuação proativa do Supremo já seria suficiente para interpretar como violação das diretrizes partidárias que abriria margem para sanções internas com possibilidade de advertência, suspensão e até expulsão. Após divulgarmos uma informação, a pauta repudiou em Brasília com deputados da própria legenda confirmando em público as exclusivas obtidas por esse portal. Em meio à repercussão, o coronel Tadeu decidiu procurar com nossa equipe para dar sua versão. Segundo o parlamentar, houve distorções de outras medidas que não retratavam a real posição dele sobre a intervenção estatal nas redes sociais. Tadeu alegou ser contra qualquer tentativa de censura ou regulação, termo usado oficialmente para plataformas digitais por parte do Supremo Tribunal Federal, STF, e, sobretudo, a qualquer tipo de controle de plataformas digitais. O Conexão Política sustentou que essa não é uma atribuição do Judiciário, mas sim o Congresso Nacional, o único poder legitimado para legislar em nome da população, não cabe ao STF. Legislar, esse papel é do parlamento, onde há representatividade popular e espaço para contraditório, declarou o deputado. Tadeu também alertou para o risco de medidas sob pretexto de combate à desinformação passa a abrir caminho para censura, cerceamento de liberdade de expressão na internet, assim como tem sido dito oficialmente pelas Big Techs e seus representantes como grupo. A liberdade de expressão é um pilar de democracia que deve ser protegida em nome da combate à desinformação, não tentando impor controle ideológico nas redes sociais. Isso é perigoso e inaceitável, censura na proteção de expressão. O que está em jogo é a liberdade de milhões de brasileiros, afirmou. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, comente aí de que cidade vocês estão me assistindo e nós vai estar sabendo de onde que tá vindo nossos espectadores. Muito obrigado de novo a todos e até a próxima. Valeu, obrigado.